No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre esse termo que a gente vem ouvindo falar muito sobre alguns governos atuais, que é o fascismo. Então, às vezes a gente sente uma certa dúvida, não sabe exatamente o que significa, da onde surgiu o fascismo e quais as características, de um governo fascista. Então, bora se ligar nesse vídeo para a gente aprender um pouco sobre isso? Então é uma coisa que eu acredito muito, é que a informação ela tem que ser simples e que a gente tem que entender o que está sendo passado. Eu confesso que às vezes eu vejo jornal, tem umas notícias que eu não entendo do que eles estão falando, então a ideia desse vídeo é a gente simplificar as coisas e te trazer de uma maneira mais simples. Quando tem essas notícias que eu não entendo direito, ou são alguns termos que eu não entendo, eu procuro na internet, eu vasculho, eu vejo alguns vídeos no YouTube, eu leio a respeito. Mas eu sei que a vida às vezes é corrida, então a ideia desse vídeo é te ajudar nisso também e te trazer um pouco de informação de uma maneira mais simples, beleza? Então antes da gente começar, quero te deixar claro que a ideia desse vídeo é a gente resumir os principais pontos sobre onde surgiu o fascismo e as características de um governo assim. Então, se você quer mais detalhes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns canais que falam mais aprofundadamente sobre política, alguns livros também, para você se aprofundar e se inteirar no assunto, beleza? Então, explicado isso, a gente começa, relembrando também que eu vou falar sobre o fascismo de uma maneira simples para a gente facilitar essa conversa, facilitar o entendimento. O fascismo é um movimento político, ou seja, é uma forma de governar. Ele surgiu no começo do século XX, lá na Itália, com o Benito Mussolini, quando ele chega ao poder com o Partido Nacional Fascista. Então, a gente vê a Itália saindo da Primeira Guerra Mundial, e está num cenário de caos político, social e econômico. Então, esse movimento fascista chega ao poder no país e ele acaba se tornando referência para outros movimentos autoritários pela Europa, como em Portugal. A gente vê isso também acontecer na Espanha e na Alemanha, que a gente sabe muito bem o que aconteceu. E agora a pergunta, a gente teve algum movimento fascista no Brasil? A resposta é sim, a gente teve o movimento integralista brasileiro, que era liderado pelo Plínio Salgado, e ele tinha características muito semelhantes ao fascismo europeu, que é esse ultranacionalismo, essa coisa da tradição e também de ser um regime autoritário. Mas aqui no Brasil, esse movimento nunca chegou ao poder. Então, agora que a gente se situou, falou um pouquinho sobre de onde surgiu o fascismo, eu quero te propor um exercício. Agora eu vou te apresentar algumas características que falam se um governo é fascista ou não. Então, depois que eu te mostrar essa parte, você pausa o vídeo e faça uma pequena reflexão. Será que eu já vi algum governo parecido com isso aqui no Brasil? Será que eu estou vendo isso acontecer em outros lugares do mundo? Beleza? Então vamos lá. O fascismo, ele também é um pouco difícil de a gente trazer todas as características fechadas, sabe? De fechar um diagnóstico e falar isso aqui é o fascismo. Porque em cada país que ele foi se manifestando, ele teve algumas nuances, algumas coisas acabaram mudando. Mas no geral, as características de um governo fascista são essas. A primeira delas é a militarização da política. Então a política acaba tendo cada vez mais essa força militar. Uma outra característica é que os regimes fascistas, eles sempre têm essa pegada ultranacionalista, essa exaltação da pátria, a gente precisa defender a pátria a qualquer custo. Então a gente sempre vê esse tipo de discurso em regimes fascistas. Outro ponto que a gente sempre vê no fascismo é aquele discurso de ter um inimigo da pátria e que aquele inimigo precisa ser exterminado a qualquer custo, porque ele está levando a pátria ao declínio e só um salvador, só um líder vai conseguir trazer a grandeza da pátria de novo. Então, vocês já ouviram algum discurso desse jeito por aí? Outras características também são o controle da imprensa. Então, nos regimes fascistas do começo do século XX, eles procuravam controlar os meios de comunicação para que só as notícias que eles queriam fossem reproduzidas. Assim, eles conseguiam controlar a população porque elas não tinham nem acesso às outras informações. Outro ponto que é muito forte no fascismo é a questão da concentração total do poder em apenas uma pessoa, que é o líder.
né? Então eles pregam essa ideia do partido único, de só uma pessoa deter o poder da pátria, de ser o salvador, de ser esse líder da nação. E se você acha que a democracia tem espaço no regime fascista, é claro que não. Então essa ideia de liberdade de expressão, da gente conseguir conquistar as coisas no coletivo e ter poder de voto, essas coisas não existem no fascismo. Outro ponto também que é sempre claro no fascismo é a perseguição de pessoas que se opõem ao regime. Então a gente vê isso em todos os regimes fascistas que aconteceram. Quem se põe contrário ao regime fascista é perseguido e também as minorias são perseguidas. Então isso acaba, em alguns regimes acontecem mais, outros menos, mas a gente vê essa questão da perseguição às minorias acontecer também em regimes fascistas. Então essas são as principais características do fascismo. Então vamos relembrar do nosso exercício? Agora você faz uma pausa aqui no vídeo. Será que eu vejo algum governo que tem características parecidas com essas que o Bruno trouxe aqui para mim hoje? Pensou? Então vamos continuar. A gente vê alguns governos atuais agindo de formas muito semelhantes a esse fascismo do começo do século passado. Então eles trazem essa ideia de que a nação está em declínio e que a gente precisa de um grande líder para trazer os valores antigos de volta. Já ouviu, né? Algo semelhante. Então a ideia aqui é que você entenda melhor essa questão do fascismo e como isso não é uma coisa tão antiga quanto a gente imagina, não é? Então, além do fascismo, a gente ouve muito hoje em dia a questão dos antifascistas. Os antifascistas são as pessoas que estão contra esse tipo de regime, certo? Contra esse tipo de governo. Então elas buscam defender a democracia. No fundo, quem é a mocinha da história? É a democracia. Quem a gente tem que defender? É a democracia. Porque numa democracia a gente tem direito a voto, a gente tem direito à nossa liberdade de expressão, coisas que no regime fascista, no regime ditatorial, óbvio que a gente não tem. Então, quando você ouvir esse termo antifas, são os antifascistas, beleza? Então é importante que a gente aprenda sobre essas questões políticas para que elas não se repitam no nosso futuro. E que a gente consiga, quando a gente identifica um governo que age dessa forma, que a gente consiga combatê-lo, que a gente consiga fazer oposição, porque a gente tem que preservar a nossa democracia. Eu espero que esse vídeo tenha te clarificado um pouco sobre essa questão do fascismo. Então vou deixar aqui para você outros canais que falam mais aprofundadamente sobre política, sobre esses principais termos e também livros que podem te ajudar a entender melhor o fascismo. Beleza? Até mais! Valeu!